falar? Pode falar agora, me ligar? É rapidinho. Alô? Oi, me responde com sinceridade, você é uma Maria vai com as outras? Assim, não vou te julgar, porque em certas situações eu também sou. Eu acho que é algo humano. A gente tem um desejo biológico de pertencer. É uma coisa ancestral, muito mais forte que a gente. Mas acontece que o que antes era sobre sobreviver em grupo, né? As pessoas precisavam andar em bandos para sobreviverem. Hoje não é para sobrevivência, é meio que uma aceitação rasa. A gente precisa pertencer para ser aceito nas redes sociais. Tô falando aqui e me questionando ao mesmo tempo, tá, gente? Mas é isso, eu acho que todo mundo quer ser aceito, todo mundo quer ser amado, ser visto. Mas esse desejo, que é legítimo, tá sendo meio manipulado hoje em dia por uma coisa mais rasa, sabe? A gente hoje tá entrando em umas caixinhas de comportamento, de padrão estético, de posicionamento. E aí a sensação é de que se você não pertence a nenhuma dessas caixinhas, tem alguma coisa de errado com você. E aí a gente acaba trocando nossa identidade por validação. Eu acho que hoje a coisa mais difícil do mundo é ser autêntico, porque a gente está sendo bombardeado com informações e estímulos falando que a gente deve pertencer, que a gente deve copiar, que a gente deve fazer igual. Que fazer igual é a forma da gente obter sucesso, ser feliz, enfim. A gente pode enxergar isso em várias coisas, inclusive nos nossos próprios pensamentos. Eu fico muito reflexiva às vezes quando eu tenho alguma opinião sobre um assunto. Eu fico pensando, será que esse pensamento é realmente meu? Será que esse pensamento foi colocado em mim ou é algo que nasceu de mim? Porque na verdade, a maior parte do que a gente pensa é um reflexo do que a gente consome, né? E aí a gente vai sendo moldado pelo que a gente consome. Faz sentido? Às vezes a gente começa a repetir um discurso que a gente nem tem certeza se é nosso. Tipo, o que que acontece? Eu acho que quando a gente admira muito alguém, quando a gente segue uma pessoa na internet, ou enfim, até se identifica com um grupo, a gente acaba caindo numa armadilha de concordar com tudo, só porque veio daquela pessoa, ou enfim, daquela ideologia. Quando às vezes a gente nem para pra pensar se concorda de verdade, sabe? Por exemplo, vai que você gosta das minhas ideias, desse podcast. A ideia não é que você concorde com tudo. Tá tudo bem discordar. É bom que você discorde. É bom que você pense, tá fazendo sentido isso mesmo? Eu acredito nisso mesmo? Ou só tô tomando como verdade porque, enfim, vem de uma fonte de alguém que eu acredito, que eu concordo na maioria das vezes? É preciso ter o discernimento, porque pode ter vezes que você não vai concordar. Uma coisa muito curiosa é que a maioria das coisas hoje, vamos falar aqui polêmico, dar uma pincelada na polêmica política. Eu fico me questionando, será mesmo que o mundo todo só tem duas opiniões? Eu acho hoje que os extremos estão muito bem delimitados, né? E existe um lado e outro. Duas coisas. Sendo que existem várias combinações possíveis de opinião, mas a gente está sempre dividindo essa opinião em dois lados. Sendo que, assim, quase 8 bilhões de pessoas e mentes pensantes, e a gente só pode enxergar um lado ou outro, a gente perdeu a capacidade de pensar em um meio termo. A gente perdeu a capacidade de entender que, na maioria das coisas, existem nuances. Existe sim uma zona cinza. E aí, a gente acaba só querendo discordar do outro lado. Então, a nossa mente tá meio fraca. A gente só segue o bando. E uma mente fraca é incapaz de um pensamento neutro. As pessoas querem assumir a identidade de grupos, de ideologias e vão deixando o discernimento de lado. Então, se a gente para pra pensar nisso, se tá todo mundo pensando igual, provavelmente ninguém tá pensando. Então as pessoas vão perdendo sua identidade, sabe? E aí vai gerando essa massificação na humanidade. Um bando de zumbi seguindo as mesmas coisas sem nem ter discernimento e pensamento próprio sobre elas. Só que tem algo muito único dentro de cada pessoa. Mas a gente não escuta mais isso. Os dias estão cheios de superficialidade e a gente não tira tempo pra ser fiel a gente mesmo, sabe? Fazer o que a gente gosta, pensar o que a gente pensa. E isso pode ser muito perigoso. Então eu queria que você pensasse sobre as suas ideias, sobre a sua personalidade.
o quanto isso é seu de verdade, ou o quanto é um reflexo de alguém que você admira e que você acha que você deveria ser. E claro, não podemos deixar de falar das redes sociais nesse episódio, assim, com ênfase, porque são elas que incentivam essa massificação. É um paradoxo, né? Porque ao mesmo tempo que todo mundo tá falando lá, o segredo é ser você mesmo, ser autêntico. Gente, no fundo ninguém é. Até as pessoas com esse discurso, já pararam pra pensar? Eu falo muito disso, de autenticidade e tal, mas às vezes eu me pego pensando, meu Deus do céu, eu estou num padrãozinho total. Estético, enfim, de tudo. E sim, muitas dessas coisas naturalmente sou eu, então não dá também pra você forçar uma barra pra ser a diferentona, mas às vezes a gente tá seguindo a manada, comprando coisas, fazendo coisas que nem fazem tanto sentido pra gente. Todo mundo tá falando pra gente ser a gente mesmo, mas essas mesmas pessoas estão empurrando a gente pra comprar as mesmas coisas, seguir a trend do momento, fazer o que tá todo mundo fazendo. Inclusive eu fiz um post, vou até colocar aqui na descrição, que diz assim: te desinfluenciando. Coisas que dizem que você deve fazer, mas talvez você nem precise. É um carrossel, né? Então em cada tela eu falo uma coisa, por exemplo, sobre o fato de você precisar comprar tudo. Aqueles labubus, aqueles bonequinhos horrorosos, pelo amor de Deus, gente. Eu acho aquilo cafonérrimo. E é aquela coisa, a moda dessa semana vai ser arrependimento no mês que vem. Que mais? Hobbies. Tá todo mundo pintando esse negócio Bob Goods. Ok, muito legal, inclusive, você ter um hobby analógico, super aprovo. Mas, tipo assim, tá todo mundo pintando Bob Goods? Por que você precisa comprar esse livro? Por que você não só imprime alguma coisa do computador de graça e pinta? Ou, enfim. Mesma coisa com esporte, enfim, em cada tela da postagem eu falo sobre como a gente não seguir a manada. No consumo, no hobby, nos esportes, nas roupas, no procedimento estético. Porque todo mundo acaba fazendo a mesma coisa. E isso vai te afastando de você. E, de novo, até as pessoas que levantam essa bandeira da autenticidade, é como se elas performam o diferente de maneira igual. Faz sentido? É muito curioso isso. Queria contar pra vocês sobre um estudo, um experimento que aconteceu em 1950, que prova o quanto a gente, a Maria vai com as outras, nível hard. Chama o experimento de Asch. Experimento de conformidade de Asch. ASCH, se você quiser pesquisar aí depois. Mas basicamente foi um experimento que pegou 123 estudantes universitários. E aí cada um deles foram apresentados a outras 5 pessoas, que fingiam ser alunos, mas na verdade eram atores. E aí, nessa sala, né, eles eram apresentados 2 cartões. Um cartão com uma linha e um outro cartão com 3 linhas desenhadas de tamanhos diferentes. E eles tinham que responder qual das 3 linhas era mais parecida em tamanho com a linha do cartão que só tinha uma linha. Deu pra entender? Tinham 2 cartões. Um com uma linha, um com 3 linhas. Eles tinham que mostrar qual das 3 linhas mais parecia com o tamanho do cartão da única linha. E aí, eles tinham que responder em voz alta qual linha do segundo cartão correspondia à primeira. E aí, a ideia era que os atores respondessem primeiro, deixando o participante real responder por último. Isso foi feito com 123 estudantes, né, em momentos diferentes. 123 vezes, sempre com os atores respondendo uma coisa errada primeiro. E quase 75% dos participantes acompanharam a resposta dos atores, mesmo quando a resposta estava errada. Você acredita? Creia. Isso só mostra que a gente é muito sugestionável e influenciável, mesmo na frente de alguma coisa que a gente vê com clareza, que a gente sabe. É como se a gente confiasse mais no outro do que na gente, na escolha do outro, no gosto do outro. E a nossa verdade? Quantas vezes você já não fez isso? Já não seguiu um bando? Já não se silenciou? Ou até mudou de ideia pra não ser do contra? Pra seguir o que a maioria tava fazendo, sabe? E, gente, contando aqui pra vocês uma coisa pessoal. No meu caso, que tô produzindo conteúdo pra internet, é muito difícil, de fato, você ser autêntico. Porque, na lógica da internet, é como se o algoritmo, de fato, recompensa você imitar os outros. Então é como se tudo faz você ser assim. Tudo faz você repetir. É muito difícil você ser recompensado pela autenticidade. Então, os criadores de conteúdo
vão moldando a autenticidade para o que engaja. O textão dificilmente vai engajar. O que são a tal das trends? É justamente isso, você usar um áudio viral, você falar de um assunto que tá quente, que tá todo mundo falando, e aí você vai ter mais chance de aparecer ali naquele momento, de se destacar, de ser ouvido, porque aquele assunto tá hot, aquele áudio tá hot. Sendo que você precisa mesmo seguir o que estão fazendo. Uma coisa que me incomoda profundamente, falando aqui de TikTok, que é uma plataforma assim que eu tentei, mas desisti. No TikTok, é como se o algoritmo te fala o que você deve falar e fazer. Você faz alguma coisa, aquela coisa tá em alta, aquilo vai performar bem. Então você tem que fazer mais daquela coisa, porque é o que o algoritmo tá falando que tá dando certo. E aí você é guiado pelo algoritmo. Sendo que, como criadora de conteúdo, quem deve criar o conteúdo sou eu. Não é o algoritmo que deve dizer o que eu tenho pra dizer. Faz sentido, gente? Por isso que realmente a autenticidade é um exercício diário. É muito importante você saber quem você é para ter a coragem de ser autêntico e bancar isso com toda a força possível. E além de saber quem você é, ser muito confiante em quem você é, porque tá tudo ao seu redor falando que você deve ser diferente, que você deve parecer o fulano, que você deve fazer igual o ciclano. Então, ter uma opinião própria, ter um estilo próprio, precisa de muita coragem, sabe? E assim, ouvir o outro não é o problema. O problema é se perder no outro. Eu acho que é muito importante, faz parte do processo de evolução, a gente ouvir o outro, a gente observar o outro, a gente ter pessoas que a gente admira, mas a gente precisa saber filtrar. Na beleza, a gente vê um ciclo parecido, que é muito preocupante. Tem aquele rosto padrão, aquele corpo padrão, e que isso acaba mudando com o tempo, mas enquanto tá em alta, parece que é a única opção viável. A gente já teve o culto à magreza extrema, depois as curvas ali da Kim Kardashian, aí agora é a era da clean girl, pele impecável. Então, a gente tá sempre tentando moldar nosso rosto, nosso corpo para se encaixar em um ideal, que no caso vai mudar. E o mais doido é que muitas dessas tendências são vendidas como autenticidade, mas é autêntico até 2 semanas depois que tá todo mundo fazendo igual. E aí, sei lá, parece que a gente vai se tornando personagens, né? Meio que versões editadas, fazendo o que esperam que a gente faça. E aonde fica a autenticidade de verdade, gente? Como é possível ser autêntico? Todo mundo tá seguindo o mesmo padrão, consumindo as mesmas coisas, falando sobre os mesmos assuntos. Então, será que a gente tá vivendo nossa vida? Ou tá todo mundo meio que performando um papel da tendência coletiva? Eu acho que é até difícil você conseguir se ver de fora disso. Parece que tá todo mundo meio que robótico, fazendo o que precisa fazer, que dizem que a gente precisa fazer. Aí os assuntos permeiam num único universo, e aí depois o assunto da vez muda e tá todo mundo falando daquilo e tá todo mundo pensando aquilo. É muito doido se distanciar disso, né? Mas assim, por isso que eu acho que a gente precisa de um pouco de rebeldia. A gente precisa questionar mais as coisas. A gente precisa botar o nosso cérebro para funcionar. Daqui a pouco a gente está acreditando no chat GPT mais do que na gente mesmo. Isso é muito perigoso, gente. E, claro, isso vem desde a nossa infância. É algo humano, né? As crianças acreditam em tudo que os adultos falam. Principalmente, né, os adultos que são referências. Então, nossos pais, nossos professores, enfim. Talvez até agora, mesmo maior de idade, você se pegue relembrando as opiniões dos seus pais. Você se pegue se perguntando aos outros quando tá tomando uma grande decisão. Será que concordam? Será que você deve fazer isso? Porque é assim que funcionou na sua infância. Você não conseguia pensar por si só. Então você tinha as crenças das pessoas mais próximas de você. Mas na vida adulta, a gente tem que pensar por nós mesmos. As opiniões podem ser úteis, não me leve a mal. Conselhos são ótimos. Ou não. Mas eu não acho que ouvir o outro seja um problema. Só que depender dessas opiniões, se perder nessas opiniões,
é o problema. Então eu espero que essa ligação tenha te inspirado a ser mais autêntico, a pelo menos refletir o que significa ser autêntico pra você. O mundo precisa de mais gente conectada consigo mesmo, sabe? Mais gente conectada com a sua verdade. Mesmo que isso possa te fazer ser um peixinho fora d'água às vezes. Se permita ser quem você é. Mesmo que isso não signifique ser igual. Mesmo que isso não signifique agradar. Porque tenha certeza que quanto mais você é você, mais você vai encontrar pessoas que se conectam de verdade com você. Mais você vai ser capaz de construir coisas de sucesso. Mais você vai ser capaz de gerar impacto do seu jeito, à sua maneira. É isso. Agora eu vou ter que desligar, mas você já sabe que na semana que vem eu te ligo. Esse programa foi produzido por Waffle.